Ambos não se consideravam iguais a homem nenhum. O primeiro achava que era melhor, o outro que era o pior de todos. Isso é importante saber. Em termos de religião, entendemos que os dois criam na mesma coisa, ou pelo menos, né, praticavam a mesma coisa. A grande diferença entre que os fariseus é aquele grupo de judeus extremistas que levavam a lei assim ao pé da letra e exigiam muito mais, por isso que eles são muitas vezes comparados como hipócritas, que exigiam muito, mas não cumpriam aquilo que eles exigiam muito. Então esse é o fariseu. É o cara que andava com a lei do braço e achava que estava seguindo ela em toda a sua ordem e fazia manifestar isso a todos. Isso era a parte importante do trabalho deles, mostrar a todos que eram religiosos, né? Nós vamos ver por que ele jejuava 2 dias na semana. É o que ele precisava. Ele tinha necessidade de se mostrar superior a todos, porque ele carregava toda a religião com ele, toda a tradição. Então esse é o fariseu. Quem eram os publicanos? Também igualmente, né, na sua grande maioria, judeus. Só que agora que vem a questão. Muitos considerados traidores. Por quê? Porque muitos dos publicanos eram cobradores de impostos e serviam, né, a guarda real de Roma, serviam todo o império de Roma, que era o trabalho deles. A Bíblia não registra se Mateus era um publicano, mas registra que ele era um cobrador de impostos. Eu entendo que sim, ele poderia participar desse time dos publicanos, mas como a Bíblia não registra, é só um entendimento nosso. Mas esses eram os publicanos. Possivelmente cooperadores ou cordeiros, né, da mesma lei e dos mesmos mandamentos, só que por servir o império e servir no trabalho deles ali, eram considerados como traidores, né? Ou como eles cobravam seus próprios irmãos judeus, ou como faziam o seu trabalho, então era considerado como traidores. Muitos, ainda acima disso, eram defraudadores, né? Eram pessoas que, quando chegavam na sua casa para cobrar a sua dívida de 100, ia lá e cobrava de 200. Então, muitos também eram pessoas que não tinham uma honestidade neles. Então, esses são duas pessoas, os nossos dois personagens. Um que seguia a lei à risca e o outro que era considerado um traidor. Ali, por si só, né, nós já imaginaríamos, né, que o publicano deveria se exaltar, né? Porque ele já estava vamos dizer, no pecado, né, ou na traição, ou fazendo as coisas erradas, né? Então, para ele seria muito mais normal, né, se exaltar. E aquele que conhecia a lei e conhecendo ela deveria se humilhar. Deveria reconhecer o seu papel, né? Deveria reconhecer o nosso estado. Mas a gente não vê que é assim. E por isso que muitas vezes Jesus Cristo chama os fariseus de hipócritas. A hipocrisia, para mim, amados, é um dos termos mais fortes que eu encontro na Bíblia e que mais mexe comigo. Uma pessoa pregar algo, falar algo e não viver aquilo, ou pelo menos fazer diferente, é triste. Porque se nós perdemos o testemunho que nós temos, amados, que é a única coisa capaz de fato convencer a pessoa do pecado e através dele levar a pessoa ao conhecimento da verdade, a gente perde tudo. A gente não é mais nada. Então a gente tem muita atenção com o que a gente vê, com o que a gente consome, com a gente está indo e tudo. O testemunho é algo que a gente deve guardar ele de uma forma muito estimada. Porque Deus nos deu assim e nos confiou isso para que a palavra permanecesse e fosse difundida. Porque um orou, o outro falou consigo mesmo. Orava consigo mesmo, para si mesmo. Então é isso que eu quero dividir aqui as orações. Um de fato exercitou o que é oração. Falar ao Pai. Todas as nossas súplicas e petições e vontades sejam conhecidas do Pai. Amados, eu não posso fugir disso, não posso. Então E aí separamos a oração. Um de fato orou, tá, amados? Nós vamos ver a oração poderosa, que é essa do publicano. Tem misericórdia, né, de mim. Simples, de uma forma modesta, mas carregado de uma humildade, carregado de uma confissão gigantesca. Por isso que ela é poderosa, poderosíssima, diferente do outro. Mas o fariseu, ele fala eu 5 vezes, só nesse versículo. 5 vezes. Eu. Então, Senhor, eu não sou igual, eu não fiz isso, eu faço aquilo, eu deixei de fazer aquilo. O eu. Por isso que Jesus bem disse. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo. Desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Mas é uma arrogância, né? A gente querer se justificar. É por isso que eu falo, a soberba é algo tremendo. A gente não tem que se justificar. A gente não tem que se auto-justificar. Primeiro que é uma incapacidade nossa. A gente pode fazer o que nós quisermos fazer e a gente nunca conseguirá chegar até a justificação, a não ser por Cristo. Se não for Cristo, amados, nós não somos justificados. É impossível. Impossível. Mostrar que eu sou bom, amados, é uma obra e obra nenhuma nos leva ao céu. Então nós vamos patinar só. Não vai me levar a lugar algum. Assim,
Diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. É maldito, mas simplesmente é isso, amados. Ali o profeta não usou nenhuma outra palavra, menos ou mais. É maldito. É a mesma palavra na tradução do hebraico que Paulo usa em Gálatas capítulo 1. Tão maldito quanto é a pessoa que está fazendo por merecer e achando que vai chegar a algum lugar por ter força, ou por ter conhecimento, ou por pertencer a alguma coisa, é maldito aquele que abandona o evangelho, conhecendo ele e transfigurando o evangelho, né? Da graça em qualquer outro evangelho, da prosperidade, né? E que tanto se prega aí fora. Ambos são malditos, ou anátema, como algumas versões dizem. Senhor, Senhor, eu não sou publicano, eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, eu profetizei em seu nome, eu expulsei demônios, eu fiz aquilo, deixei de fazer aquilo. E aí, amados, ter o olhar de Deus e ouvir dele que nunca me conheceu, eu já falei para os amados, essa é para mim a frase mais dolorida que tem na Bíblia. O nunca vos conheci é algo permanente. Se ainda tivessem escutado isso em terra, né, e tivessem um contato com o evangelho verdadeiro e ouvissem que eles eram pecadores e eram pessoas que necessitavam da salvação, ainda haveria tempo. Mas escutar lá no tribunal que não conhece, que deve ser apartado dele por toda a eternidade, aí não tem jeitinho, mas não tem jeitinho. Senhor, eu jejuei 2 vezes na semana, tá bom? Não fui nenhum roubador, não fui nenhum publicano, não fui nenhum desonesto. Lembra que eu também entreguei dinheirinho lá no gasoflásio? Lembra que eu entreguei tudo que eu possuía? Eu entreguei assiduamente, né? À risca, o dízimo. E Deus fala, meu amigo, mas e o coração? Você nunca entregou pra mim. O que mais me importava, você nunca me entregou pra mim. Nunca. Por isso, amados, que a humildade desse segundo homem, com essas 3 palavrinhas, né? É 4, né? Eu falei de mim, né? 4 palavrinhas poderosíssimas. Ele está falando de reconhecimento. O que estava dentro da igreja deveria também reconhecer o seu estado pecaminoso. O outro que estava fora reconheceu. Por isso que nem ousava entrar, né? Por isso que eu falo, os dois tinham algo em comum. Não se consideravam iguais a nenhum outro. O outro muito superior. Eu faço tudo, Senhor, como eu sou bom, eu sou o cara. E o outro, Senhor, eu também não sou igual. Que eu sou o pior de todos eles. Quando ele fala miserável homem que eu sou, é para dar o resultado de que ele era o pior de todos. E quando ele está defendendo o seu apostolado, ele fala que ele era o último dos profetas, como se fosse um abortivo, né, que foi gerado lá por último, porque ele perseguiu a igreja. Quando ele fala, dos quais Cristo veio salvar o pecador e eu sou o principal deles. Essa é a consideração que nós devemos ter, amados. Não, eu sou aquele que está do outro lado do muro, separado de ti, porque esse pecado que está em mim me separou de você. Reconhecer que, amado, por mais bonzinho que a gente seja, e não adianta nada, eu nada faço para me aproximar de Deus. Eu dependo dele. A suficiência de Cristo, amados, é totalmente entendível quando nós percebemos que nós necessitamos dele para a salvação. Por isso que ele é suficiente. E nada nele tem falta. Nada nele tem falta. Mas somente aqueles que permitem ele entrar. Ele entra, ceia com ele e ele faz morada. Então ele está batendo. Ele não vai arrombar a porta, amado, meter o pé na porta. Eu vou entrar aqui sim, vou fazer você ser meu filho, eu vou entrar aqui, você queira ou não queira. Não vai, amados. Vai bater. Vai dar o toque, toque, toque. E aí esse toque, toque, toque é a palavra. Voltando para Ezequiel. A palavra aspergeu sobre você para te purificar. É o batido aqui, ó. A palavra. Tá entrando? Entendi. Cristo me atraiu no corpo dele. Ô, Senhor, pode entrar, por misericórdia. Fica à vontade aqui, a casa é sua. Mas é uma ilustração tão boba, mas é tão real. Que Cristo vai aguardar você falar que crê nele. E aí sim ele vai lhe conceder tudo aquilo que você precisar, necessitar, segundo a vontade dele. E aí o publicano lá batendo no peito. Senhor, eu sou um desgraçado, eu não tenho nada, eu não sou esse fariseu aí para ter nem dinheiro para te entregar, e eu não posso nem entrar aí dentro. Não me considero digno de pisar aí. Mas o Senhor conhece meu coração. E o Senhor sabe que eu sei que eu estou na prática errada, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada. Não sei se ele era um dos defraudadores que eu citei no início. Talvez sim, talvez não. Mas ele fez o ato que todos nós deveríamos fazer. O ato de ser humilde nos coloca em lugares ao qual o Senhor quer que a gente vá. O pecado que está em nós, e ele quer cobrir toda forma de erro, né, justificando os erros. Não, mas tá tudo bem. Deus é misericordioso, pode continuar no erro aí. É isso que o pecado quer fazer na gente, amados. Nos confortar. Nos dar o maior conforto possível para justificar toda a nossa obra incorreta para que eu não busque a Deus. Como eu disse para os amados algumas semanas atrás, o maior trabalho de Satanás é que você não saia da igreja. Não saia. Sabe por quê?
O dia que você sair e bater a cara nos muros lá e dar tudo errado, você vai se lembrar do que viveu no passado, aí você vai voltar. E aí isso vai ser ruim pra ele. Enquanto o amado tá aqui, não fazendo nada, nem deixando de fazer nada, como fariseu, coração ainda não trocado e achando que por estar aqui tá fazendo alguma coisa, pra ele tá ótimo. Sabe, esse aqui eu não vou perder nunca. Esse aqui acha que tá salvo, esse aqui acha que se justificou, esse aqui acha porque vai na igreja toda semana, tá bonitão. Não tá. E o diabo investe nisso. E aí o outro artimanha dele, simplesmente não existir. Ah, porque eu não acredito no diabo, amém? Por isso eu não existo mesmo não, tá bom? Eu não existo. Então pode viver tua vida aí, não existe inferno, não existe diabo, não existe penitência, não existe nada. Todo mundo vai pro céu porque todo mundo é filho de Deus. Mas o diabo conhece a palavra, amados, e muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Que como o próprio Cristo disse, os anjos sabem. O diabo também, os demônios. Sabe o que eles fazem também? Amados, eles estremecem. Sabe por quê? Porque eles sabem que é a verdade. Sabem que não há cenário possível que eles vão ganhar a batalha. Sabem que eles já foram condenados e o juízo já está sobre eles. Então por isso que estremecem. Fazem muito mais, viu, amados? Muito mais. Nós devemos entender isso, tá bom? E aí, a misericórdia de Deus, amados, sabe o que é? É a nossa inclusão no corpo de Cristo. Isso é, pra mim, o maior significado do que é misericórdia. Saber que eu não era nada, não merecia nada, não tinha nada. E entender isso cada vez mais nos faz agradecer ao Senhor cada vez mais. Amar ao Senhor cada vez mais. Ser cada vez mais incessantemente, amados, pregando o Evangelho, me dá alegria nisso. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Sempre me traz a memóriazinha lá. Não é uma cicatriz que ficou, tá, amados? Mas é trazer a memória. Porque nós precisamos trazer à memória isso. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo aos meus membros. Então eu estou trazendo por toda parte a lembrança de que eu morri com Cristo na cruz e de onde Ele me tirou. Isso, amados, o nosso coração regenerado, ele tem que, olha, pulsar cada vez mais por querer cada vez mais pregar esse evangelho, viver esse evangelho. Mas quando a gente fala e repete, né, que a soberba é um mal que ele destrói o ser humano, a soberba é algo, não consigo nem comparar, amados. O que é a pessoa se considerar alguma coisa, mesmo assim não sendo, né? É triste, é muito triste de pensar por esse lado. Mas como diz o nosso querido e amado irmão Salomão, lá em Provérbios, a soberba ela precede a queda. Então, é aquilo que antecede, né, a queda do ser humano. E eu vejo que no final dos tempos a soberba há de consumir a gente de uma forma, a gente quando eu falo, né, o ser humano, de uma forma que dificilmente a gente conseguirá perceber que estamos sendo soberbos. É algo, realmente, as coisas que nos aguardam para o fim dos tempos, amados, é triste. Afinal de contas, ninguém sairá para adorar a grande besta, né, que emergirá do mar e emergirá da terra à toa, né? Então haverá promessas, sinais e coisa que o ser humano vai buscar encontrar lá nela. Então, é triste. Mas somente aqueles que perseverarem encontrarão a Cristo, né? Quando Ele voltar. Então, perseverem, amados. Porque Cristo, Ele conhece nosso coração. A gente não corre dele, amados. Não tem como escapar ou esconder ou colocar qualquer coisa. Senhor, eu tô fazendo isso de bonzinho, tá bom? O Senhor tá olhando pro coração e tá vendo o que você tá fazendo porque você quer algo, não é uma contrapartida, né? É algo que não tem como a gente perceber ou fazer ou tentar enganar a Deus. Não tem como. Cristo, conhecendo o coração de todas as pessoas que estão em volta dele, falou diretamente. Olha como começa o versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, olhando no olho deles. Porque Deus estava lá olhando o coração deles.